Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Silviane Borges e eu tô aqui com um vídeo novo, tá? Desse jogo de banheiro aqui, olha, de flor. Que lindo! Show de bola! Olha só que gracinha o babadorzinho com a tampinha da privada. E tô eu aqui no meu banheiro azul pra mostrar pra vocês, tá? Como fica legal esse jogo de banheiro. Então vamos lá para ver, acompanha o vídeo que você vai aprender a fazer certinho, tá? Ele é muito lindo e não é difícil não. Então vamos lá. Então, para fazer esse tapete, eu vou fazer ele as pétalas de gorgurinho, tá? Se você não tem gorgurinho, não tem problema. Pode fazer de tricoline, pode fazer de chita, brim, jeans, jaguar, aquele outro tecido lá de sofá, suede, fica legal também, tá? Só não fica legal assim um tecido muito fino, que daí ele vai rasgar logo essas pétalas. Aí você faz um molde, tipo esse daqui meu é uma pétala, tá? Ele tem 34 de comprimento por 22 na largura aqui mais gordinha. Aí, ó, você pode ver que é uma largura gordinha, aí ele vai afunilando aqui, tá? Então, ele fica desse jeito aqui. Aí você risca do lado do avesso do tecido. Você vai precisar de 13 pétalas, tá? São 8 para o tapete normal e 5 para o babador. Então, você risca a frente, né? Quer dizer, o tecido que você vai usar para frente da pétala e o tecido que você vai usar de forro da pétala, tá? Porque eu vou costurar um no outro assim, ó, um ao outro assim. Depois eu vou virá-lo, tá? E costurá-lo e dar uma rebatidinha na volta dele. Ele vai ficar desse jeito aqui, olha, eu já fiz em alguns aqui. Ó, ele vai ficar assim, tá vendo? Eu desvirei, eu costurei, virei ele no direito, dei uma rebatidinha na volta toda, ó. E depois eu dei uma outra costurada assim por dentro para ficar um forro, um tecido no outro, tá? O forro com a frente ficar grudadinho para não ficar solto, tá bom? Então eu vou fazer em um, porque às vezes tem gente que não entendeu, então a gente vai fazer explicadinho, bonitinho, olha. Eu venho aqui, eu tô com direito, tá? A parte da frente da pétala com o forro. Coloquei direito com direito e venho e costuro em cima da marcação de giz. Usa giz, não usa caneta esferográfica não, tá? Porque o giz, ele sai, né? E a caneta não, a caneta vai manchar a tinta da caneta. Pode ser giz, pode ser caneta de artesanato, giz de alfaiate, tá? Não sendo caneta esferográfica, aquela de escrever em caderno. Então, ele tá aqui. Aí, o que que eu vou precisar? Virá-lo no direito. Viro as 13 pétalas iguais, tá? Olha só. Viro e venho dando uma rebatidinha assim, ó, na beirinha dele. Se você quiser usar o ferro para deixar ele esticadinho, pode também. Ó, vou abrir, vou esticando, ó. Aí eu venho mais ou menos 2 dedos para dentro,
eu venho, faço outra costura. Nas 13 pétalas, tá? Fica dessa maneira. Você vai precisar de 10 pétalas também nessa medida aqui, de 23 de comprimento, tá? De 23 na altura aqui, por 14 na largura, tá? 14 por 23. Aí, a mesma maneira que você fez as grandes, você vai fazer essas pequenas. Essas pequenas são 10, tá? Então, vamos lá. Já fizemos as pétalas, certo? As pétalas grandes, todas prontas. E as pequenas também, todas prontas, tá? Então, agora a gente vai montar nos moldes. Primeiro, a gente vai usar esse molde aqui de 60 centímetros de diâmetro, tá? Que vai ser o tapete comum. Então, você corta no tecido 60 centímetros certinho, tá? Não precisa nem deixar a bainha, ó. Você já pode cortar onde você riscou, porque daí você vai fazer uma bainha pequenininha, depois não vai dar diferença nenhuma, porque a gente vai montar em cima desse molde aqui. Cortei, tá? Você corta e faz a bainha. É gorgurinho também esse tecido aqui. Pode ver que ele tá até emendado aqui, olha. Não tem problema que o seu seja emendado também, claro. Então, aqui já tá a bainha pronta. Eu vou pegar as 8 pétalas e vou distribuí-las aqui em cima desse molde. Você precisa dos alfinetinhos também, tá? Então, acha o meio, dobra de um lado, dobra do outro, assim, olha. Achou o meio aqui, marcou o meio, pra gente ter uma base, tá? Da montagem. Aí, você vem com as pétalas assim, olha, todas em direção ao meio. Coloco uma, coloco outra. Vai colocando alfinete para segurando assim, ó, uma na outra, tá? Tá vendo? Olha, coloca assim. Sempre ela voltada para o meio e sem aparecer o fundo aqui, né? Sem aparecer o tecido do fundo. Um a um você vai montando. Ó, fui montando a última e eu encaixei embaixo da primeira, tá? Aí, você vai colocar no chão, pra você ter uma visão de cima, se tá tudo retinho, e vem do lado de baixo. E você vai olhar se todas estão com um pedaço igual aqui, olha. Tá vendo? Elas estão todas com um pedaço, olha, mais ou menos igual. Então, quer dizer que tá reta. Não ficou fora da medida aí, não. Aí, eu venho aqui e eu vou encaixar, eu vou costurá-las, tá? Uma a outra. Então, como que eu vou costurar uma a outra? Eu vou virar com cuidado e venho aqui, olha, e passo a costura aqui na pontinha da bainha.
A linha de baixo você faz com a linha que você costurou as pétalas, tá? No caso aqui a linha bege. Cuidado não costurar o alfinete. E antes de fazer isso, você se certifique que tá tudo retinho, tudo certinho. Todas as pétalas certinhas no seu lugar, tá? Prontinho. Passei a costura e agora eu preciso do acabamento aqui. O acabamento tem duas maneiras de acabamento. Ou você faz de biquinhos, para dar o acabamento de biquinhos aqui fica legal, ou você coloca o tecido liso, que é como eu vou fazer, tá? Então vamos lá, montado ali, você vai, pega 20 centímetros ou um prato normal, tá? E coloca aqui no meio e risca, tá? Mira bem o meio aí e risca, ó, risquei. Agora eu vou fazer os biquinhos. Aqui você tem duas maneiras, né? Você pode fazer de biquinhos, como eu vou fazer. Três maneiras. Uma, você pode fazer o biquinho direto aqui, como eu vou fazer. A outra não faz de biquinho, só põe um tecido liso aqui no meio para dar o acabamento. E a outra você faz os biquinhos num outro tecido de 20 centímetros e depois costura aqui, tá? Então são três maneiras, você escolhe o que é melhor aí para você, o que você acha que vai acertar. Então, o biquinho eu vou fazer o bico simples, tá? Ele é assim, ó, você vai pegar o quadradinho de 10 por 10, o meu tecido aqui é o percal, eu dobro ele um dedão bem espaçoso assim, marco o meio, dobro um lado e venho com o outro por cima, tá? Ele vai ficar desse jeito aqui. Aí eu venho, coloco na beirinha da onde eu risquei e costuro. Aí o próximo, mesma coisa, dobrei, marquei o meio, desci um lado, desci o outro. O lado mais curtinho aqui vai ficar para baixo. Olha, e vou fazendo a volta toda dessa maneira. Tô fazendo aqui no amarelo, mas aqui você poderia, usa sua criatividade. Se a sua pétala for azul, você quer fazer um miolo, um tom de azul combinando, um azul mais escuro, fica legal também. Não interessa se a flor não tem miolo azul, mas a sua pode ter, tá? Aqui no caso eu poderia fazer de biquinhos vermelhos, biquinhos beges, ficaria legal o miolo. Como eu tenho esse percal aqui amarelo, eu vou usá-lo. Tá, olha. Vai ficando um do ladinho do outro. Então, olha só, eu fui fazendo a volta toda, eu fiz 3 voltas, tá? De biquinhos e depois eu terminei com o meio liso, fiz um caracolzinho pra ficar bem pregadinho esse forro aqui, tá? Esse forro não, esse tecido no forro, fica bem pregadinho. Aí eu fiz outra volta de costura entre a costura que eu tinha colocado e entre o miolo, tá? Eu fiz outra volta para ele ficar bem presinho, não ter perigo de soltar a hora de lavar, tá? Então, o tapete comum tá pronto. O avesso vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vamos montar agora a outra peça. Então, o babador, você vai precisar de uma base, de um forro, né? Esse tecido meu é gorgurinho, inclusive é o tecido que eu fiz as pétalas da flor, ó. Eu tinha esse pedaço, eu vou aproveitar ele como forro, como a base de apoio aqui para montar as pétalas em cima. Ele tem 56 de largura por 35 aqui, ó, em cada aba, tá? A abertura aqui do meio, você faz da abertura do seu vaso sanitário aí.
Ela tem a minha abertura aqui, olha, deixa eu ver, só para você ter uma base, mais ou menos, 23 centímetros de abertura, tá? Aí, nela, eu não vou precisar fazer bainha, mas as outras partes, sim, eu preciso fazer bainha, né? Aqui, 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 aqui e aqui. Aqui não, tá? Aqui tá feito, então, as bainhas, tá? Só deixei o meio aqui sem bainha, porque aqui o meio a gente vai dar o acabamento com o viezinho. Uma tira tipo viés. Aí você precisa dos alfinetes para montar, da mesma maneira que você montou as pétalas no tapete comum, você vai montar aqui, tá? Então você vai colocar, olha, ele beirando com o viés, a ponta de com viés, com a abertura ali, tá? Desculpa, gente. Ó, você vai colocando assim, ó, contornando toda a volta. É bom você só alfinetar, porque a gente alfinetando dá para depois mudar os lugares dos alfinetes para ir arrumando, né, a disposição das pétalas certinha. E a última aqui. Certo? Aí, então foram 5 pétalas, né? Aí eu vou aqui do lado de baixo e eu vou olhar que tá tudo certinho. Ó, esse lado tá igual a esse, aqui também tudo certo. Depois eu vou cortar isso aqui para colocar um viezinho. Então tá tudo em ordem, tudo bonitinho, certinho. Aí eu venho e vou costurar aqui para ele não escapar, tá? Eu vou costurar aqui, olha. Para não ter perigo de escapar essa parte aqui. Ali eu acho que eu entrei muito aqui, deixa eu ver. Não, tá bom, tá certinho. Aí eu venho e vou fazer a mesma coisa que eu fiz na outra, tá? Eu vou passar a costura de fora a fora, aqui, olha, aqui, ó, venho aqui acompanhando o forro, vou acompanhando aqui, acompanhando ali, tá? Pra ele ficar fixo no forro. Lembre-se que a cor que tem que estar embaixo aí é a cor que eu tô usando já, a cor, o beijinho no caso aqui, tá bom? Então, aqui já costurei certinho na base. Vou fazer agora o corte aqui, olha, certinho na abertura que eu tinha deixado. Aí eu preciso de uma tira, tá? No caso aqui eu vou fazer a tira da cor do miolo, né? Vou fazer a tira amarela. Ó, só que legal. Então, ela tem 6 centímetros de largura, tá? Aí eu venho, eu dobro a ponta direito para cima, tá? Eu dobro a ponta dela assim para baixo e coloco lá juntinho com a flor, né? Juntinho com as pétalas. Se você quiser deixar ele mais pesadinho, porque esse daqui ele não vai o biquinho no meio, tá? Aí você pode pôr outro forro mais pesado também. Você pode pôr um jeans, tá? Pra não ficar as pétalas mais leves. Aí é do seu gosto. Aqui no final, você corta assim e dobra também.
depois eu venho dobrando pra dentro assim, olha. Ela vai ficar meio assim, franzidinha, tá? Ela vai ficar meio franzidinha aqui, porque é uma curvatura, tá? Aqui é uma curvinha, então ela vai ficar franzidinho, esse pedacinho aqui, mas não tem problema não, porque é onde acompanha a volta do vaso, né? Do vaso sanitário. Aqui eu dobro aqui pra dar o acabamento certinho na pontinha aqui, tá? Aí chega aqui na pontinha, eu dou um vai e vem, pra ficar bem presinho. Na outra pontinha eu vou dar um vai e vem também, vou arrumar ela certinha aqui, bonitinha. Pra ela ficar retinha, essa pontinha. E venho com uma costura na beirinha aqui, ó, onde vai ser o encaixe do vaso certinho, eu venho com uma costurinha aqui. Essas costuras, elas ajudam o tecido ficar mais grudado com o forro e assim ele dura mais, tá? Ele não vai, o tecido não vai estragar rápido. É uma dica, né? É uma forma do tecido ficar mais tempo ali sem rasgar, né? Olha, então ele ficou desse jeito, ó. Certo? O encaixe do vaso tá pronto. Então vamos usar a tampa do vaso. A tampa do vaso você vai ter que ter a base do tamanho dela certinho. A tampa minha que eu uso aqui, que eu sempre faço as minhas encomendas, eu tô usando essa agora, que ela tem 43 de largura por 45 na altura, tá? E lá, ali em cima, uma leve entradinha assim, pra dar uma encaixadinha na tampa, que eu acho que fica mais chique. Sei lá, fica mais encaixado, melhor, eu não sei. É a impressão, sei lá. Mas nesse tapete não vai aparecer tanto esse detalhe, porque nós vamos montar as pétalas em cima dele. Aí você vai pegar as pétalas pequenas. Com alfinetes. E vai montá-los todos em cima. Primeiro vamos procurar o meio. O meio da tampa, tá? O meio da tampa, então eu dobrei, ó, dobrei de um lado, dobrei de outro, certinho. Marquei o meio aqui, que é onde vai ficar o miolo. Tá? A gente vai fazer as pétalas voltadas para esse meio aqui. Então, vamos lá, a gente começa aqui e vem vindo. Pode ser até um pouquinho mais para fora, assim. Cadê os alfinetes? Tá aqui. Ó, e vai pondo um juntinho com o outro. Esse aqui são 10 pétalas, lembra, né? Porque como elas são menores, você vai usar mais delas, né? Pra tampar certinho. Ficar em cima da tampa bonitinha.
Olha, que eu virei pro lado de baixo para dar uma olhadinha, se tá tudo em ordem, se tá tudo na mesma, mais ou menos a mesma distância de um lado e do outro também. E aqui vai ficar desse jeito, tá? Então eu vou passar a costura daquela forma lá, por aqui, olha, tá? Seguindo o desenho da tampa, tá? Já passei tudo certinho, aquela costura. E agora eu vou passar uma aqui no meio, porque eu vou fazer o acabamento de biquinhos, igual eu fiz ali no tapete comum. Então eu vou aqui para fixar, para segurar as pétalas aqui para não sair fora do lugar, para mim poder pôr os biquinhos, tá? Então esse miolo aqui dela, ele tem 15 centímetros, tá? Ele é menor do que o do tapete comum, porque ele é uma peça menor, né? Então o meio dele aqui, eu deixo ele certinho. Ele tem mais ou menos o tamanho de um pires, tá? Sabe essas xícaras de chá, de café? Não, de café pequeno, de chá. Ele é o tamanho mais ou menos de um pires. Uma moto passando. De um pires da xícara de chá, ó. Deixei a volta, sei lá, bonitinha. Agora eu venho com o biquinho. O mesmo biquinho que eu fiz no tapete comum, no tapete, né, no normal, eu vou pôr aqui nele também. Da mesma maneira que eu fiz lá, eu vou fazer aqui, tá? Ó, um do ladinho do outro. Então, olha, fiz 2 carreirinhas de biquinho e coloquei o acabamento no meio, um pedaço de tecido e fiz um caracolzinho, tá? Agora, a gente vai precisar dessa parte aqui da tampa, o encaixe, para encaixar na tampa lá. Então, a gente vai cortar o tecido, mais ou menos 30 centímetros e colocar aqui, tá? Só que a gente vai precisar do molde da tampa, porque ele tem que ter esse molde aqui, tá? Essa parte aqui, não das pétalas, essa parte aqui dessa base. Então, olha, eu peguei um tecido de 37 centímetros, deu 38 porque eu fiz a bainha ali em cima, tá? Eu fiz a bainha aqui em cima e vou fazer a volta toda. Você vai recortar um pouco maior do que a base, tá? Porque, olha, aqui tá a lana. Vai, lana, você não pode ficar aqui. Porque, olha, meu molde é esse. Aí eu risquei, tá? E deixei uma parte ali para mim poder fazer uma bainha. Nessa parte agora de montagem, se você quiser alinhavar, tá? Para ter certeza que ele vai ficar certinho em cima da pinta, aqui em cima do lugar que é para ficar, você alinhava, tá? Porque ele tem que ficar, olha, certinho nessa parte aqui que encaixa a tampa, né? Então você vai fazer assim, olha, você pega ali, coloca ele retinho ali para ver se tá bem reto. Aqui você marca. Deu 13 aqui, você vai então ter que dar 13 aqui também. Aí deu 13 aqui. Então ele tá reto. Tá? Coloca alinhava
ou então coloca alfinetes para segurar. Eu vou colocar alfinete. Para ele não se mover. E agora eu venho costurando ele aqui por cima, na beirinha, certinho onde tá marcado, tá? A linha de baixo, ela tem que estar com essa cor aqui da costura, no caso aqui a bege, tá? Prontinho, ó, tá costuradinho aqui. Dei um vai e vem nas duas partes aqui onde encaixa, porque na hora de lavar ela pode escapar aqui, descosturar, tá? Então, olha, aqui tá pronta a tampa. E tá terminado o jogo, então. Olha só, aqui tá o jogo terminado. Ó que gracinha que ficou. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, dá um joinha, compartilhem, se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.